O corpo, ele é como uma máquina, certo? Porque se pararmos para pensar, ele está constantemente trabalhando para manter as condições internas necessárias para a vida. E todo esse processo, ele tem uma definição e se chama hemostasia. Este termo ele é aplicado ao conjunto de processos que previnem variações na fisiologia de um organismo. Porém, quando um ou mais sistemas deste organismo, seja lá por qual motivo for, tenha seu equilíbrio alterado, consequentemente poderá desenvolver uma doença. O tema a ser relatado nessa aula, ele é um dos inúmeros distúrbios apresentados pelo sistema endócrino após sofrer algum desequilíbrio. Alopecia X. Ela também é conhecida como aprisionamento do folículo piloso. Trata-se de uma dermatopatia de grande incerteza devido à não elucidação exata de sua patogenia. Este termo ele define um conjunto de manifestações cutâneas que acomete os cães, sendo eles alopecia não inflamatória, que ocorre em ambos os lados do corpo, cujas lesões são simétricas e normalmente sem prurido associado. Na literatura veterinária, essa condição já recebeu diversas nomenclaturas, como pseudo-Cushing, síndrome da hiperplasia adrenal congênita, alopecia responsiva ao hormônio de crescimento, dermatose responsiva à castração, alopecia responsiva à biópsia, entre outros termos menos conhecidos. Cada uma delas foi criada com base na resposta demonstrada aos diversos tratamentos instituídos nos animais portadores, buscando sempre encontrar as possíveis causas dessa afecção. A alopecia X normalmente é observada em animais jovens e adultos, com idade média entre 1 e 5 anos, mas já foram relatados também casos em cães com idade entre 9 meses a 11 anos. Em sua maioria, ela comete machos não castrados, mas pode ocorrer em ambos os sexos, independentemente do animal ser castrado ou não. Essa doença ela pode ser diagnosticada em qualquer raça, porém com menor frequência. As raças comumente acometidas são as de origem nórdicas, como o Malamute do Alasca, o Chow Chow, o Husky siberiano, o Spitz alemão, o Samoyeda e o Pomerânio. O que torna esses animais semelhantes é o seu denso manto piloso e duplo. Dentre todas as raças supracitadas, o Spitz alemão é a raça mais afetada, tanto por ela apresentar uma maior predisposição ao desenvolvimento desta doença, como pelo aumento significativo de sua popularidade, especialmente no Brasil. Ou seja, o aumento na sua popularidade tornou o diagnóstico da doença mais frequente. O pelo é um filamento muito fino e flexível que cresce na pele de todos os mamíferos. Eles são constituídos principalmente por uma proteína, a queratina. Os cães, eles têm pelos distribuídos por praticamente toda a superfície do corpo. Algumas das funções mais importantes dos pelos é manter o animal aquecido, proteger a pele contra a umidade e contra a incidência direta de raios ultravioleta. O crescimento do pelo, ele é cíclico. O ciclo piloso consiste em uma série de eventos de crescimento, regressão e remodelação ritmicamente recorrentes do pelo, controlados por uma complexa interação entre sinais clínicos do microambiente folicular e fatores sistêmicos importantes, como fatores genéticos, hormonais e ambientais. O crescimento cíclico ele é dividido em fases, sendo a primeira delas a fase anágena, em que ocorre o crescimento piloso ativo. É o período em que as células se dividem e queratinizam-se ativamente. O pelo ele se encontra fixo dentro do folículo e é nutrido a partir da irrigação sanguínea ali presente. A fase catágena ela é caracterizada pela regressão do folículo piloso, ou seja, o seu crescimento já terminou e o pelo está queratinizado e implantado no fundo do folículo em contato íntimo com as células germinativas.
A fase telógena consiste no período de repouso do folículo, que, em outras palavras, significa que ocorreu o enfraquecimento da união entre as bases do folículo. Em algumas literaturas, a fase exógena é a fase final desse ciclo, que representa a queda da haste pilosa. Porém, há literaturas que digam que ainda há mais uma fase, a fase quenógena, que compreende o período entre a fase exógena e a fase anágena, onde o folículo ele se encontra vazio e pronto para iniciar uma nova onda de crescimento folicular. Normalmente, esse processo é muito bem equilibrado, de modo que o animal esteja coberto de pelos durante todo o tempo, sendo ele controlado por fatores intrínsecos, que são produzidos por células epiteliais e mesenquimais no folículo piloso e ao seu redor. Como exemplo, podemos citar as citocinas e fatores de crescimento, e também por fatores extrínsecos. Estes fatores extrínsecos, eles englobam tanto substâncias que são oriundas de órgãos, como ação do meio externo para dentro do organismo. Como fatores extrínsecos advindos de órgãos, podemos dizer como exemplos os hormônios sexuais. E como fatores extrínsecos advindos do ambiente, podemos citar a temperatura e quando o médico institui uma terapia medicamentosa. Em cães portadores de alopecia X, o ciclo piloso ele é interrompido na fase telógena, fazendo assim com que haja a queda dos pelos e sem futura substituição. Ainda hoje, a patogenia da alopecia X é desconhecida por todos. Contudo, há muito tempo, inúmeras teorias vêm sendo levantadas, sendo a primeira delas levantadas por Siegel, em 1977, quando o mesmo atendeu um animal afetado e instituiu o tratamento com hormônio de crescimento bovino, o GH. O animal em questão apresentou crescimento piloso expressivo. Siegel, a partir daí, passou a alegar que a causa desta afecção era a deficiência do hormônio de crescimento bovino. Mas com o passar do tempo, dúvidas foram sendo levantadas, embasadas em resposta pouco expressiva de outros animais submetidos ao mesmo tratamento, avaliações hormonais comparativa entre animais portadores e não portadores e utilização de tratamentos alternativos. Passaram a usar outros medicamentos. Atualmente, as teorias se concentram em genética e em receptores dos folículos pilosos, pois acredita-se que haja uma predisposição genética que resulta em falha na produção hormonal ou em uma ação hormonal deficiente sobre o folículo piloso. Ela é norteada pela maior predisposição que as raças nórdicas apresentam para a doença e a manifestação clínica relativamente precoce. A análise genealógica dos cães afetados sugere que a doença tenha caráter hereditário, porém, o modo de transmissão hereditária ainda não foi elucidado. Para o futuro, os pesquisadores acreditam ser possível determinar uma base genética para a alopecia X. Isso permitirá aos criadores tomar decisões quanto à reprodução seletiva desses animais, possibilitando assim a redução da incidência da doença. Sinais clínicos. Então, como sabemos, a doença ela é caracterizada pela interrupção do ciclo piloso nos animais acometidos. No geral, observa-se alopecia progressiva, geralmente bilateral e simétrica. É uma alopecia não inflamatória e tem uma hiperpigmentação da pele. O desenvolvimento da alopecia X, ele age de forma lenta, isso em sua fase inicial, e o animal ele vai apresentar
apenas a perda dos pelos primários. Esses pelos primários são aqueles pelos mais grossos. Eles crescem em folículos individuais e formam aquela cobertura superior da pelagem. Essas perdas de pelo primário vão ocorrer principalmente nas áreas de maior atrito, que tem o maior atrito de pele, como em volta do pescoço, em volta da cauda, a região dorsocaudal, o períneo e a área caudal das coxas. Com a progressão dessa alopecia, o pelo dessas regiões vai cair completamente, formando uma ampla área alopécica. Em alguns animais já foram observados a queda de pelo na região do tronco e da cabeça também, porém as extremidades distais dos membros elas são preservadas, sendo uma condição quase que patognomônica da doença. Uma característica clínica bem interessante é que os animais com alopecia X, quando logo após um trauma ou uma biópsia cutânea, eles voltam a ter o crescimento piloso nessas áreas. Na maioria dos casos, os animais não apresentarão prurido. A presença de prurido vai indicar uma infecção bacteriana secundária ou alguma alteração da queratinização. Outro fato bem interessante é que na maioria das vezes esses animais não apresentarão nenhuma alteração sistêmica, eles são absolutamente saudáveis. Por isso, é essencial a gente fazer o diagnóstico diferencial de endocrinopatias, porque o padrão da alopecia X ele é similar ao padrão apresentado em animais portadores de doenças endócrinas, doenças essas que venham causar alterações dermatológicas como o hipotiroidismo, o hiperadrenocorticismo e alguns distúrbios gonadais que devem ser excluídos na hora do diagnóstico da alopecia X. Então, para se ter o diagnóstico da alopecia X, é importante fazer o diagnóstico diferencial. Primeiramente, o clínico ele deve eliminar a possibilidade de outras doenças endócrinas que também causem alopecia, como já citado. Alguns exemplos são as neoplasias gonadais funcionais, a adenite sebácea, o eflúvio telogênico e algumas displasias foliculares. Também devemos considerar fatores como raça, idade, a localização das áreas alopécicas, a ausência de prurido e de manifestações clínicas sistêmicas, que, como já foi falado, os animais acometidos pela alopecia X, eles são saudáveis e não apresentaram prurido desde que não tenham uma infecção bacteriana secundária. Então, para fazer o diagnóstico, a boa anamnese é essencial, onde a gente pode observar uma predisposição racial, a idade do início das lesões, se o paciente vai apresentar uma perda progressiva da pelagem do tronco, com aquelas características que a gente falou nos sinais clínicos, que primeiramente, ocorre a perda dos pelos primários, se há ou não hiperpigmentação cutânea, se o animal não vai apresentar sinais clínicos sistêmicos, alterações em exames laboratoriais, como hemograma, dosagem bioquímica, a função tiroidiana, que no caso devem estar normais. Então, é como falamos, o importante é eliminar todas as endocrinopatias possíveis para a gente focar na alopecia X. Uma característica não exclusiva, mas que ela pode ser observada com mais frequência em cães com alopecia X do que em outras dermatopatias, é a presença do folículo em chama, que é quando ocorre a queratinização tricolemal excessiva. Outra forma de diagnóstico é a resposta terapêutica, onde a gente institui uma terapêutica e observa se vai ter melhora. No entanto, vai ter alguns animais que vão apresentar melhora com determinado princípio ativo, alguns animais vão apresentar com outro. Vai ter animais que não vão responder a terapêutica nenhuma, nem médica, nem cirúrgica. No caso da cirúrgica, é a orquiectomia. Então, as principais doenças que elas também têm uma alopecia não inflamatória, que a gente deve fazer a diferenciação da alopecia X, é o hiperadrenocorticismo,
o hipoparatiroidismo, como já foi falado, e o hiperestrogenismo. Não é difícil de serem descartadas, até porque essas doenças elas vão causar diversas alterações sistêmicas, que é o que a gente não tem na alopecia X, e normalmente essas doenças vão acometer animais mais velhos. Tratamento. Para tratamento da alopecia X, nós temos o tratamento cirúrgico, que é a castração, orquiectomia, ou a OSH. Ela vai resultar no crescimento de novos pelos tanto nos machos quanto nas fêmeas, e ela é indicada como tratamento de primeira escolha. O pós, ele vai apresentar crescimento total ou parcial dos pelos em cerca de 4 a 8 semanas. Alguns animais apresentam recidivas alguns anos depois, mas é uma taxa muito baixa, cerca de 15%. Temos também a administração de melatonina, que é a escolha da maioria dos dermatologistas veterinários. Isso porque a melatonina está relacionada com função tiroidiana, sistema reprodutivo, regulação de fotoperíodo e diversas outras alterações fisiológicas voltadas ao animal. Nos cães, a gente sabe que a produção de melatonina ela ocorre em ritmo noturno, e quando ocorre a administração desse hormônio, ele vai atuar promovendo a fase anágena no folículo piloso. Por isso, a administração é no período noturno, geralmente na dose de 3 a 12 mg totais, para cada animal no intervalo de 8 a 24 horas, até que seja observado um novo crescimento de pelo. Depois desse período, que já tem uma volta dos pelos, ainda assim deve ser feita uma outra sessão de 3 a 6 mg por via oral, em intervalos de 24 horas durante 2 meses. Após esse período, vai ser feita a administração 2 vezes por semana, como uma terapia de manutenção. Aí a dose utilizada normalmente é 3 mg por quilo, de 2 a 3 vezes ao dia, durante 3 meses. Um outro método de tratamento para alopecia X é a administração de trilostano, que, embora ele apresente respostas terapêuticas imprevisíveis, ainda pode-se observar um crescimento piloso importante depois do uso de alguns protocolos terapêuticos. Esse trilostano ele é utilizado porque ele tem uma capacidade de sintetizar hormônios esteroidais e possui ação a nível do folículo piloso. A dose recomendada vai variar de 3 a 5 mg por quilo a cada 24 horas por via oral, durante vários meses, podendo diminuir a frequência de utilização de 2 a 3 vezes por semana após o crescimento do pelo. Mas há relato de que esse trilostano ele pode causar morte súbita em cães que têm problemas cardíacos. É contraindicado em fêmeas caninas gestantes e lactantes, cães com doenças hepáticas primárias e com insuficiência renal. O outro método é o microagulhamento, que é uma técnica nova disponível no Brasil e tem se mostrado muito eficiente no tratamento da alopecia X. Essa técnica ela constitui um estímulo físico realizado através de uma caneta dérmica diretamente na pele dos animais. Essa técnica ela vai desencadear microtraumas que vai estimular o crescimento do folículo piloso. Alguns pesquisadores dizem que possivelmente essa técnica ela vai agir ativando as células troncos das raízes dos folículos. Com isso, vai induzir um novo ciclo de crescimento piloso. Há também um outro medicamento que ele vem sendo usado no tratamento da alopecia X. A ação dele no folículo piloso ainda não é compreendido, no entanto, ele vem sendo utilizado, que é o acetato de deslorelina, que ele é administrado via implante interescapular subcutâneo. Estudos indicam que animais tratados com esse medicamento apresentam um crescimento piloso significativo
em um período de 2 a 4 meses após a aplicação. Também é importante o uso de medicamentos que venham hidratar a pele que restou do animal, porque eles apresentam uma pele ressecada. Como a alopecia X ela é uma condição mais voltada à estética, ela não causa muitos danos aos animais, no caso não comprometem a sua saúde, alguns desses tratamentos escolhidos eles podem ter alguns efeitos secundários e então não fazer uma terapia também é uma escolha. Então esse é o nosso trabalho. Muito obrigada.